Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós falamos o tema de salvação, nós pensamos naquilo que o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A Bíblia nos conta o relato de que Paulo, depois de ter tido a revelação do Espírito Santo para ir passar para o outro lado da Macedônia, a Bíblia diz que ele, por ali, ele encontra uma mulher que tinha um espírito de adivinha, e a Bíblia diz que Paulo, ele já incomodado, porque toda vez que Paulo e os Silas eles passavam por aquele local, a mulher falava assim: esses homens que estão anunciando a palavra são verdadeiros homens de Deus. E Paulo ficou incomodado com aquilo, até que chegou um ponto que Paulo ele decidiu ir lá e pôr a mão sobre aquela mulher, e o espírito de adivinha que ela tinha foi embora, né? O espírito que aprisionava aquela mulher. Só que os senhores dela não ficaram muito felizes com a atitude de Paulo. Então eles pegaram, juntaram algumas pessoas e fizeram com que Paulo apanhasse juntamente com os Silas e foram presos, né? Eles foram presos, né, no cárcere, né? E a Bíblia diz que eles lá começam a cantar, então, a louvores a Deus, a oração. E o cárcere, ele se move, os alicerces do cárcere se movem, né? E o carcereiro, ele fica aterrorizado. Por quê? Porque ele percebe que todos os presos foram soltos. E então ele percebe que os presos agora vão fugir. Ele fica angustiado, ele fica com medo, porque ele teria que pagar com a própria vida. Então ele começa a se ajoelhar e grita: o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo, a declaração de Paulo, no livro de Atos, no capítulo de número 16, versículo 30, diz assim: e tirando-os para fora, diz: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo diz, e eles disseram, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, qual é o ponto que nós temos que entender para que haja a salvação? A salvação é somente pela fé em Cristo. Não há um mérito, não há algo que nós possamos fazer de maneira material para alcançar a salvação. Por quê? Porque a salvação ela é somente pela fé em Jesus Cristo, né? Quando a gente entende a reforma protestante, fala sobre a justificação pela fé, e que então nós não somos justificados pelas nossas obras, né? Não é o quanto de mais obras eu faço, mais salvo eu sou. Não, nós somos salvos somente pela fé em Jesus. Paulo, quando ele vai falar sobre a salvação, ele não fala: olha, se você fizer isso, você vai ser salvo. Não, Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando nós lemos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, Paulo, ele fala da seguinte maneira, Efésios 2:8, Paulo, ele fala da seguinte maneira, deixa eu achar aqui, Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é de Deus. A graça não é do homem, a graça ela é de Deus. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então a salvação é pela graça, e o meio que nós somos salvos é por meio da fé. E isso não vem de vós. Então a fé, a graça não vem de nós, vem de Deus. Deus nos salva através da sua graça, por meio da fé que nós temos, e nós somos salvos. E ele fala: isso não vem de vocês, é dom de Deus. É algo que vem de Deus. Interessante nós pensarmos na crucificação de Jesus, porque quando o véu se rasga de cima para baixo, é justamente pensarmos dessa maneira, que a salvação não vem do homem até Deus, mas sim de Deus até o homem. O homem por si só não tem como se salvar. O homem por si só ele está perdido. O homem por si só ele não tem como encontrar uma solução para a sua vida. Por quê? Porque ele está perdido, ele está contaminado pelo pecado. E a única forma dele se salvar é se Deus salvar ele. Como aqui diz, que a salvação vem de Deus, é um dom de Deus, não é do homem. E ele fala no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. No versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então,
A salvação em Cristo Jesus ela é unicamente pela fé. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, é o que a Bíblia nos afirma. A salvação não é por obras, né? A salvação não é por mérito, a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nessa caminhada. Amém.